Olá, boa tarde, galera, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda. Vamos a mais um treino de português. Nós já treinamos uma de Guarulhos, né? Uma prova anterior de Guarulhos para a PEB. Depois nós teremos uma de PEN. Nós vamos treinar várias provas da parte de português também, de vários municípios, porém VUNESP, tá? Esta de hoje é da Prefeitura Municipal de Sertãozinho para professor de Educação Básica 1. Vejam, foi do dia 25 de março de 2018 essa prova. Vamos resolver as questões, são 15 questões aí de português, ok? Vamos lá. Vamos iniciar aí, vocês vão acompanhando. Lembrando que a prova ela não está nos slides, ela está em PDF, então vocês têm que ir acompanhando aí a leitura, ok? Ó, língua portuguesa, questão 1, leia a tira. Vejam a imagem que aparece aqui. Aviltante, quem é que está falando isso? O gato. Perceba, ele está feliz? Ele está com cara de feliz, ele está com cara de triste, decepcionado. Como que ele está? Vejam que ele se olha aí, ele vê a imagem refletida no espelho, né? Alguém mostrou para ele aí a imagem dele, com gorrinho, de gravatinha, enfim. Deu para perceber pela cara dele que ele não está nem um pouco feliz, ok? Então, a pergunta é realmente sobre o gato, tá? Observando o gato para responder a questão. É uma interpretação de texto também, diferente daqueles textos enormes, tá? Mas não é porque é curto que você não tem que interpretar também, tá? Vejam. Para o gato, a situação em que se encontra é... Então, esse aviltante tem um significado. Essa questão 1 está pedindo o sinônimo de aviltante, ok? Mas mesmo que você não saiba o sinônimo, né? Mesmo que você não saiba, pelo contexto da situação, você vai saber o significado, porque é a interpretação de texto, tá? Então, para o gato, a situação que ele se encontra é... Então, pelo rostinho dele aí, a situação que ele se encontra é jubilosa, ou seja, júbilo, de alegria, né? B, engraçada. A pergunta é para o gato, não para nós, tá? Para o gato. Engraçada, então o gato está sorrindo, né? Está alegre. C, humilhante, então o gato está se achando humilhado. É uma situação corriqueira, ou seja, é uma situação normal, o gato vestido desse jeito, tal. Ou uma situação irreverente. Então, não na nossa opinião, né? Mas no contexto, na interpretação de texto, para o gato, como ele está se sentindo, né? Na posição dele. Então, aviltante significa aí, no caso, letra C, humilhante. Então, o gato está se sentindo numa situação, né? Se encontra numa situação humilhante. Letra C, ok? A alternativa correta é a letra C, humilhante. Ok? Vamos à questão 2. Questão 2, vamos acompanhar, porque o texto é longo, tá? A questão 2 tem que dar... Se você der uma boa lida... Você não precisa ler 2 ou 3 vezes. Você vai lendo e interpretando o texto. Este texto é para responder até a questão 10. Esse único texto vale várias questões. Então, vamos prestar bastante atenção aí. E o texto tem a ver com o assunto educação, BNCC. Vejam. Só o começo. O Brasil conta, enfim, com uma carta essencial de direitos de aprendizagem e obrigações da escola, batizada Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Então, veja, tem uma essencial direitos de aprendizagem e obrigações da escola, né? Foi feita a BNCC. Aí tá dizendo sobre a BNCC.
incompleta dê certo, pois falta a parte do ensino médio. Lembrando, gente, a BNCC foi revisada em 2017, tá? Ela começou a funcionar, a reformulação dela foi em 2017, depois começou em 2018. Então, realmente, a parte do ensino médio precisou ser, teve mais coisas para serem elaboradas, ok? Por isso que eles estão falando aqui, ó, incompleta dê certo, realmente, né? Pois falta a parte do ensino médio. E mesmo quanto ao fundamental, há pendências no texto recém-homologado, uma vez que não se resolveu a questão divisiva de educação religiosa, tá? Então, assim, fizeram a BNCC, reformularam a BNCC, fizeram o fundamental, fizeram o médio, mas ainda falta ser naquela época, tá? De 2018, nós estamos em 2021. Ficou de verificar a parte de ensino médio para complementar, e ficou algo pendente também em relação à educação religiosa, né? O ensino religioso, que é obrigatório, né? Mas ficou uma questão meio criticada, se continuaria, se não continuaria, mas continuou, ok? Ainda assim, é um bom começo. Só o começo, ressalve-se. Um documento com objetivos claros não garante, pelo simples fato de existir, que venham a ser alcançados já em 2020. Certo? Lembrando que essa prova foi de 2018. Então, assim, não é porque tem um documento que tudo que estiver nele já dá para ser feito todo, né? Vai começar. Por isso que fala só o começo. Vai começar. Isso não quer dizer que já esteja totalmente funcionando como deveria, ok? Que venham a ser alcançados já em 2020, quando a base deverá estar implantada. Resta um trabalho hérculo pela frente, ou seja, hérculo, árduo, difícil, né? Trabalhoso pela frente, ok? De todo modo, não deixa de ser admirável que o passo inicial tenha sido dado. Desde 2015, o Ministério da Educação logrou apresentar 3 versões anteriores da BNCC, ou seja, já foi apresentado, né, várias versões da BNCC, em 2017 eles reformularam. Os equívocos de fundo ideológico do primeiro documento foram repurgados a tempo, ainda que num processo de discussão de início desorganizado. 12 milhões de comentários colhidos em consulta pública, a BNCC progrediu para um documento mais concatenado e útil, apesar de longo. Foram 466 páginas esse documento. Será necessário que governos estaduais e prefeituras concretizem os objetivos em currículos adaptados às condições regionais e locais. Então, tem o documento, a BNCC, porém, ele sempre vai ser adaptado dependendo da região, dependendo do local, né, da realidade e da necessidade. Cumpre ainda produzir material didático coerente com a base e treinar professores nas técnicas didáticas correspondentes. Em paralelo, haverá que adequar sistemas e exames de avaliação. Mais do que verbas imprescindíveis, mas escassas. Então, assim, precisa de verbas. As verbas, né, o dinheiro é imprescindível, mas está escasso, está faltando. O esforço demandará um empenho de coordenação e liderança do governo federal, que talvez só se apresente com sorte após a eleição presidencial de 2018. Ok? Então, este foi um texto, né, um informativo retirado do jornal Folha de São Paulo de 2017. Né? Foi adaptado o texto, foi de 2017, logo quando a BNCC foi reformulada. Tudo bem? Vamos lá, agora vem as questões 2 a 10 sobre este texto, tá? Então, vamos para a questão, vamos para a questão 2 lá em cima. 2. No editorial, a frase "ainda assim é um bom começo", no terceiro parágrafo,
permite concluir que. Então, o que significa, né? Qual a conclusão que nós chegamos quando diz na frase? Ainda assim, é um bom começo. Letra A. O grande alcance da BNCC parece ter superado pequenos problemas da elaboração do documento homologado sem pendências. É verdade isso? Sem pendências? Isso é falado no texto, que não tem pendência nenhuma? Então, gente, mesmo sendo interpretação de texto, vocês têm que observar palavra-chave positiva, palavra-chave negativa, né? Por exemplo, letra A, foi reformulado, legal, o documento, mas todo o problema foi superado? Não existe nenhuma pendência, né? Então, assim, o documento, né, o texto já fala que nem todos os problemas foram superados, ainda tem que rever algumas coisas, existem pendências, não é isso? Então não pode ser a letra A, ok? Vamos lá, letra B. O percurso de elaboração da BNCC merece ser elogiado, uma vez que não houve contratempos prejudiciais ao documento. Não houve contratempos prejudiciais ao documento? Né? Houve ou não houve, gente? O documento merece ser elogiado, uma vez que não houve contratempos? E se não houve contratempos, houve contratempos. Claro que houve. Né? O texto já fala que houve, gente. Então, vamos lá, letra C. A possibilidade de um bom propósito na elaboração da BNCC se perde, já que muitos contratempos limitam sua qualidade. Não, é um documento realmente de qualidade, então os contratempos não limitam a sua qualidade. Porém, aqui está dizendo que a elaboração da BNCC se perde. Foi feita a elaboração da BNCC, ela não se perdeu. Ela precisa ser melhorada, tem pendências, mas não que perdeu o documento, que não foi feito, nada disso. Letra D. A série de problemas que ocorreu durante a elaboração da BNCC fez com que ela se tornasse um documento ineficaz. Olha que grave. Pelo contrário, é um documento eficaz. Eu jamais posso falar que a BNCC é ineficaz. Ela é eficaz. Porém, o documento, não adianta só o documento, precisa da ação, né? E existe esse documento, existe o currículo que, dependendo da região, dependendo da localização, ele deve ser o quê? Dentro da realidade e na necessidade da região. Ele tem que ser adaptado, certo? Então, de maneira nenhuma, a BNCC, a interpretação do texto está dizendo que a BNCC é ineficaz, não tem eficácia nenhuma. Não. Né? Letra E. O documento da BNCC ainda apresenta problemas, mas sua homologação vale como propósito de melhoria da educação brasileira. Olha lá, se bate com a frase que está lá. Ainda assim, é um bom começo. Ou seja, mesmo que o documento apresente alguns problemas, mas sua homologação vale como propósito de melhoria, ou seja, já é um começo, ela foi homologada, foi iniciada, então já é um começo, tá? Ainda assim, ou seja, mesmo que tenha alguns problemas, mas ela foi iniciada. Então, a alternativa correta aí é a letra E. A resposta certa é a letra E. Professora, a dica que eu dou para vocês, para no dia da prova não confundirem, gente, vão riscando o que não pode ser. Por exemplo, letra A. Risco sem pendências. Letra B, eu risco, não houve contratempo. Houve, aqui está dizendo não houve. C, BNCC se perde. D, que ela é ineficaz. Então são palavras negativas, ou seja, não tem a ver com o texto. Então, é interpretação de texto, gente, ok? Então, letra E é a resposta correta aí. Marquem letra E. Vocês podem fazer um gabarito do lado. Pegue uma folha de sulfite, uma caneta, vai marcando do lado, como vocês acharem melhor aí,
tá bom? Depois, embaixo de cada vídeo, eu coloco o gabarito, tá? Para vocês, eu coloco. Aqui eu vou falando. Eu gostaria de ir colocando em negrito, pintando, mas como está em PDF, eu tirei a prova direto para cá, não tem como eu pintar, fazer nada com a prova, tá? Então, vão acompanhando aí, depois eu coloco o gabarito geral lá. 3. De acordo com o texto, é correto afirmar que a BNCC é... Vamos lá. O que a BNCC é de acordo com o texto? A. Um marco importante na afirmação do direito à aprendizagem e das obrigações dos responsáveis pelo ensino. Opa! Será que é essa? Porque tá bem articulada e tá meio que copia e cola do texto, né? Se vocês observarem, deixa eu ver se tá aí. Ó, no começo do texto já fala assim: o Brasil conta, enfim, com uma carta essencial de direitos de aprendizagem e obrigações da escola, né? Batizada como BNCC. Pode ser que seja a letra A, vamos ver a letra B. De acordo com o texto, é correto afirmar que a BNCC é resultado do aumento de recursos disponíveis para pesquisas voltadas a melhorar a qualidade da educação. É isso que foi falado no texto? Que o resultado do aumento de recursos disponíveis para pesquisas? Em nenhum momento eles falam isso no texto, né? Então, letra B já está descartada. Letra C. Que este documento, né? É correto afirmar que a BNCC é marcada por equívocos ideológicos irreparáveis, ou seja, que não tem como resolver, né? Decorrentes do debate inicial, aos quais deveriam ter sido eliminados. Gente, irreparáveis não dá, né? Pode ter tido alguns contratempos, alguns imprevistos, mas de maneira nenhuma são equívocos irreparáveis. Irreparáveis quer dizer que não há solução. Pelo contrário, né? Tem solução, eles revisaram, enfim. Também não pode ser a letra C. Letra D. A BNCC é um documento que já prevê os sistemas e exames de avaliação, reduzindo a atuação de estados e municípios. Vamos lá ver? Pelo contrário. Olha quando fala de estados e municípios aqui, ó. Cadê o texto? Ó, na questão anterior, a letra C, marcada por equívocos, olha aqui o texto. Os equívocos de fundo ideológico do primeiro documento foram expurgados a tempo, ou seja, foram resolvidos, ok? A letra D, quando fala de estados e municípios. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Estados e municípios. Deixa eu achar aqui. Cadê? Só para mostrar para vocês onde está falando. Cadê? Aqui. Será necessário que governos estaduais e prefeituras concretizem os objetivos em currículos adaptados às condições. Então, não pode ser também a letra D, reduzindo a atuação dos estados e municípios. Pelo contrário, eles têm que correr atrás. Então, eles vão estar na ativa, não reduzir a sua atuação, pelo contrário. E a letra E. A BNCC é um documento admirável e com objetivos claros, destinado à melhoria da educação nacional em todos os níveis de ensino. E aí? A BNCC é um documento claro, admirável, né? Gente, não é nossa opinião, é o que está no texto. Em algum momento no texto está dizendo que a BNCC é um documento admirável. Nós podemos admirar, certo? Mas no texto está dizendo isso? Que é um texto admirável? Olha lá onde está. Essa parte. Vou ler para vocês aqui, ó. Só o começo, ressalve-se. Um documento com objetivos claros não garante, pelo simples fato de existir, que venha a ser alcançado já em 2020, quando a base deverá estar implantada. Resta um trabalho hérculo, ou seja, trabalhoso pela frente, difícil, né? De todo modo,
não deixa de ser, aqui ó, de todo modo, não deixa de ser admirável que o passo inicial tenha sido dado, né? O que está sendo admirável? Não que o documento é admirável como um todo, tal, mas é um documento que tem os objetivos claros, né? Tem os objetivos claros, mesmo assim não garante que tudo seja feito até 2020, tá? Então, assim, foi admirável o quê? O passo inicial que foi dado, a elaboração do documento, né? Já é um grande começo, ok? Então, resumindo, gente, é a interpretação de texto, tá? Eu vou fazer de outra maneira pra gente não perder tanto tempo. Mas vamos lá. A resposta número 2. Opa, a gente tá na 2? Eu tô na 2, né? Não, na 2 já foi. Ai, desculpa, gente, eu tô na terceira, desculpa. Aqui, 3. A alternativa correta aí é a letra A, que a BNCC, conforme o texto, tá? É um marco importante na afirmação do direito à aprendizagem, das obrigações dos responsáveis pelo ensino. A alternativa correta aí é a letra A, da 3. Vamos ver a 4. Assinale a alternativa em que o trecho em destaque expressa um aspecto negativo da BNCC, tá? Então, algo que seja algo negativo, falando no texto, algo negativo da BNCC. Então, vamos lá. Nós vamos ler todos os trechos e vocês vão verificar qual deles seria o negativo conforme o texto, tá? Vão ter vários positivos, mas eles estão pedindo o negativo, ok? Vamos lá. A. O Brasil conta, enfim, com uma carta essencial, batizada Base Nacional Comum Curricular. Isso está no primeiro parágrafo. Isto é algo negativo, gente, sobre a BNCC? Está falando que é uma carta essencial, importante, então não é algo negativo. Eles querem algo negativo sobre a BNCC. Letra A já não é negativo. Letra B. Um documento com objetivos claros não garante, pelo simples fato de existir, que venham a ser alcançados já em 2020. Então, quando fala pelo simples fato de existir, não é algo negativo, tá? Eles estão pedindo para analisar esse trecho. Pelo simples fato de existir, não é negativo, né? É algo que vai ser melhorado, tudo, mas que não é algo negativo, ok? Letra C. Estão pedindo para analisar, foram expurgados a tempo. Os equívocos de fundo ideológico do primeiro documento foram expurgados a tempo, ou seja, né, resolvidos a tempo. Ainda que num processo de discussão de início desorganizado. Mas foram expurgados a tempo porque foram resolvidos aí, né? Foram extintos, foram resolvidos, foi... Então, não é algo negativo, é algo positivo que resolveu, tá bom? D. A BNCC progrediu para um documento mais concatenado e útil, apesar de longo, 466 páginas. Aí, gente, é algo negativo, vejam. Apesar de longo, então assim, é um documento útil, mas o aspecto negativo que colocaram foi, apesar de longo, 466 páginas, né? Ele foi ajuda, mas algo negativo, né? Que foi revisto depois, essas 400 e poucas páginas aí, tá? Que antes era esse documento longo, depois foi arrumado, né? Então é algo negativo aí, apesar de longo. E a letra E, vamos confirmar, né? Governos estaduais e prefeituras concretizem os objetivos em currículos adaptados às condições regionais e locais. Então, aqui, adaptados às condições regionais e locais é algo positivo. Então, o que é positivo aí na questão 4? Batizada na Base Nacional Comum Curricular é positivo. Pelo simples fato de existir é positivo. Foram expurgados a tempo é positivo. Adaptados às condições regionais e locais é positivo. Ele está pedindo um negativo. Negativo é a letra D. Apesar de longo, 466 páginas, né?
Essa é a parte negativa, mas que foi reformulado para melhor depois, tá? 4D. Vamos ver a questão 5. Vocês estão vendo que a maioria das questões de português que caem à prova a maioria é interpretação de texto, ou sinônimo, né? Vamos lá. 5. Leia as frases. Incompleta, dê certo, pois falta parte do ensino médio. Depois, resta um trabalho hérculo pela frente. E a terceiro item, a BNCC progrediu para um documento mais concatenado e útil. Então, veja, no contexto em que estão empregadas os termos em destaque significam correto e respectivamente. Então, o que eles querem que vocês encontrem? O sinônimo, o significado de dê certo, só o que está em negrito, dê certo. Na ordem, o hérculeo, o significado, e concatenado o significado, tá? São sinônimos. Nessa ordem, tá? Nessa ordem aí. Então, vamos lá. Aí vocês vão olhar sempre a primeira linha até o ponto e vírgula. Depois, por partes, tá? Então, o dê certo significa A, possivelmente, B, certamente, C, indubitavelmente, D, obviamente, ou E, provavelmente. Essa palavra dê certo quer dizer certeza, gente, certeza, dê certo, né? Certamente é a letra B, mas tem que ver se o resto vai bater, né? B, certamente, ó, possivelmente é quando você não tem certeza, né? Provavelmente também quando não tem certeza. Então, vamos lá. O sinônimo de dê certo, certamente. Agora tem que ver se bate os outros. Hérculeo. A, que tem força excepcional. B, que demanda grande esforço. C, que se mostra necessário. D, que exige empenho. Ou E, que é fácil de se realizar. Hérculeo significa que demanda grande esforço, é trabalhoso, é esforço, né? Esforço físico. Então, letra B tá batendo. E concatenado, simplificado, harmônico, arrojado, detalhado, sofisticado. Concatenado é harmônico, né? Que combina com o útil. Então, a alternativa correta aí é a letra B. Dê certo, certamente. Hérculeo, que demanda grande esforço, concatenado, harmônico, tá? É uma questão que não é fácil, porque se você não sabe o significado das palavras, fica difícil. Mas a dica que eu dou para vocês, pelo menos uma, vocês têm que ter certeza para poder eliminar as outras. Deu para entender? Então, assim, de todas aí, dê certo, certeza. Só poderia ser uma. Aí as outras vocês têm que ver se bate. Deu para entender? Vão pela eliminação, ok? Então, 5, alternativa correta, B de bola. 6. Assinale a alternativa em que há expressão empregada em sentido figurado. Vamos relembrar o que eu expliquei anteriormente? Sentido próprio, a cobra é venenosa. Sentido figurado, a minha sogra é uma cobra. Vamos só relembrar, tá? Então, assinale a alternativa em que há expressão empregada em sentido figurado, não próprio, figurado. A, pois falta parte do ensino médio. Tem alguma coisa figurada aí? Não, é tudo próprio, ó. Pois falta parte do ensino médio, não tem nada de sentido figurado. Aí é sentido próprio, ok? B, quando a base deverá estar implantada. Nada de sentido figurado, aí é sentido próprio. Falando da base nacional comum, a base será implantada, não tem nada de figurado, ok? Que o passo inicial tenha sido dado. E aí? Pode ser? Vamos ver as outras. D, num processo de discussão de início desorganizado. Não tem nada de figurado aí. Processo de discussão, início desorganizado, não tem nada de figurado.
Aí é próprio. E adequar sistemas e exame de avaliação. Normal. O figurado aí, gente, a letra C, ó. Que o passo inicial tenha sido dado. Por que, gente? Por que está sendo usado o sentido figurado? Ó, passo inicial, tá? Vamos supor, é como se eu tivesse dado um passo para frente, certo? Então, vamos supor, o documento foi dado um passo inicial. O documento não dá passo, né, gente? Ele não anda. Deu para entender? Ele não anda com o pé. Deu para entender por que é figurado? Porque ele não anda com os próprios pés. É a forma popular da gente falar. Ó, o estudo já deu um passo inicial nos treinos, né? Foi dado um passo inicial nos nossos treinos. Os treinos não andam sozinhos, eles não dão um passo, né? Você dá, não o documento, não a prova, ok? Então, letra C é o sentido figurado da questão, ok? 7. Vamos analisar a 7. Assinale a alternativa em que o verbo deverá ir para o plural. Então, o verbo está no singular, tem que ir para o plural. Se a expressão destacada for flexionada no plural. Então, vamos analisar, certo? Aí é para analisar o que está de negrito, né? E o verbo que vem antes do que está de negrito, porque eles estão pedindo para verificar o verbo, porém vai depender da parte que está em negrito. Deu para entender? Então, ó, não se resolveu a questão divisiva da educação religiosa. Precisa ir para o plural o verbo resolveu? Precisaria, né? Se a outra parte estivesse no plural. Ela não está no plural. Se não está no plural, então o verbo se mantém no singular, tá? Não se resolveu a questão divisiva da educação religiosa. Então, não é essa a alternativa que eles querem. Vamos ver a B? Resta um trabalho hérculeo pela frente. Resta um trabalho hérculeo pela frente. Será que é essa? Eu vou fazer vocês começarem a refletir antes de dar a resposta, tá? Resta um trabalho hércules. O que eles querem? Assinale a alternativa em que o verbo deverá ir para o plural se a expressão destacada for flexionada no plural, tá? Resta um trabalho hércules pela frente. Vamos pensar, tá? Não vou dar resposta ainda não. C. A BNCC progrediu para um documento mais concatenado e útil. Vamos pensar. D. Cumpre ainda produzir material didático coerente com a base. Ou E, daqui a pouco eu vou dar dica. O esforço demandará um empenho de coordenação e liderança. Tá? Ó, vamos lá. Como que ficaria? Agora eu vou fazer vocês trocarem. Agora, se a expressão destacada for flexionada no plural, se o verbo permanece ou não no plural. Vamos começar do E para cima agora, tá? Vamos supor, eu vou trocar a parte que está em negrito para o plural. Aí nós vamos ver se o verbo passa para o plural ou não. Certo? Eles querem uma alternativa em que o verbo passe para o plural. Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar a letra E. Um empenho de coordenação e liderança. Se eu colocar uns empenhos de coordenações e lideranças, né? Uns empenhos de coordenações e lideranças. Demandará, o verbo pode ficar assim, o esforço demandará uns empenhos de coordenações e lideranças. Por que aí não vai para o plural, gente?
Porque o demandará está se referindo ao esforço, então ele permanece no singular, tá? O esforço demandará empenhos de coordenações e lideranças, tudo bem, tá? Mas aí não vai precisar flexionar o verbo, então não é essa a alternativa que eles querem. Eles querem uma que o verbo passe para o plural também. Se eu passar a parte que está em negrito para o plural, o verbo tem que ir também. É isso que eles querem. Vamos ver a D. Materiais didáticos coerentes. Vamos lá. Materiais didáticos coerentes. O produzir vai para o plural se eu colocar no plural essa frase em negrito? Ó. Cumpre ainda produzir materiais didáticos coerentes. Ele não vai para o plural, ele continua do jeito que ele está. Deu para perceber? Mesmo o que está em negrito, mesmo que essa parte vá para o plural, não precisa mexer com o verbo. Deu para entender? Ó. Cumpre ainda produzir materiais didáticos coerentes. Então, ele não vai. Então, não é a E, não é a D. Eles querem um que vá para o plural, o verbo. Vamos ver a C. A BNCC progrediu para um documento mais concatenado e útil. Se eu for colocar no plural, a BNCC progrediu para uns documentos mais concatenados e úteis. O progrediu vai para o plural para combinar com documentos ou permanece do jeito que está para combinar com a BNCC? Então, ó. A BNCC, quem progrediu? Foi o documento ou foi a BNCC? A BNCC. Deu para entender? Ó? Então, a BNCC progrediu. Documentos mais concatenados e úteis. Não precisa o verbo ir para o plural também. Certo? Mesmo que a parte em negrito vá para o plural, o verbo permanece do mesmo jeito. Então, a C não muda o verbo. A D não muda o verbo, a E também não muda o verbo. Mesmo passando para o plural, o verbo não muda aí. Vamos ver a letra B, né? Falta a letra B. Vamos lá. Um trabalho hérculeo vai para o plural. Uns trabalhos hérculeos. Uns trabalhos hérculeos. Então, o verbo resta vai para o plural? Precisa ir para o plural? Sim, porque resta está se referindo ao trabalho. Então, restam, com M, restam uns trabalhos hérculeos pela frente. Restam. Vamos ver se achamos já a alternativa correta. É a B, mas vamos ver a A aí. Se o verbo vai ou permanece. Não se resolveu a questão divisiva das educações religiosas. Não se resolveu a questão das educações religiosas. Também não vai, o verbo permanece, porque o verbo aí resolveu está se referindo à questão, né, da educação. Mas mesmo que vá para o plural, o verbo não precisa ir, ó. Resolveu a questão das educações religiosas. Tá? Não vai. Então, o que vai, que está diretamente, pode ver, a letra B, o resta, está diretamente voltado à palavra trabalho, ó. Não tem nada antes e não tem algo depois, já estão juntos, ó. Resta um trabalho hércules, deu para ver? Os demais, vocês vão observar que tem alguma coisa, né? Bom, enfim, não vou complicar mais a cabeça de vocês. A alternativa correta aí é a letra B, porque o restam, né? O resta vai para o plural, que fica restam, para fazer a concordância com, se eu colocar no plural, trabalhos hérculeos. Então, restam trabalhos hérculeos, ok? Restante não. Tem que treinar, né? É tudo questão de treino. Vamos lá. Questão 8. Vamos achar a 8 aí. Questão 8. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal, de acordo com a norma padrão. Então, quando é falado colocação pronominal,
né? Vamos lembrar de alguns pronomes, tá? Pronomes oblíquos, normalmente são utilizados aqui os pronomes oblíquos. Vamos relembrar lá? Semelhe, consigo, contigo, o, a, são pronomes do caso oblíquo, tá? Aqui eles não falam que tipo de pronome é, porque você tem que ler e verificar onde estão. Então, primeiro passo, eu vou mostrar para vocês onde estão, para depois a gente analisar, tudo bem? Então, veja, não tá, como não está em negrito, então a gente vai ler tudo, tá? O que seria essa questão pronominal aí? Olha, A, evidencia-se, ao C aí, aliando-se. Então, evidencia-se a necessidade de produzir material didático coerente com a BNCC, aliando-se a isso o treinamento dos professores. Então, tem o evidencia-se, tem o C aí, pronominal, e aliando-se, tem o tracinho C no aliando-se. É isso que é para analisar. Vamos ver na B. Implantará-se a BNCC e não há garantias de que os seus objetivos venham a ser alcançados já em 2020. O que é para ser analisado? O C depois do verbo implantará-se. É isso que é para ser analisado nessa. Na C, ao falar-se da homologação da BNCC, cumpre lembrar que trata-se apenas do começo de um processo longo. O que é para ser analisado na letra C? O falar-se e o trata-se. Isso que é para analisar. D, se ressalve a dificuldade de alcançarem-se os objetivos da BNCC já em 2020, quando deverá estar implementada. Então, eu posso analisar o C no começo, C ressalve, e posso analisar o alcançarem-se, tá? E é o E. Chegou-se à homologação da BNCC, não tendo resolvido-se a questão divisiva da educação religiosa. Então, veja, eu mostrei para vocês identificarem onde estavam as colocações pronominais, tá? Mas a questão está pedindo qual alternativa que as colocações estão corretas. Nós vamos ver e eu vou explicar o porquê, ok? Vamos lá. Então, o que vocês acham que está correto? Evidencia-se, aliando-se, onde a colocação pronominal vem depois do verbo, tá? Evidencia-se, aliando-se. Vocês acham que é o correto esta? B, vocês acham que está correto implantar-se? Implantará-se. Implantará-se no futuro, tracinho C. A letra C, falar-se, ou cumpre lembrar que trata-se apenas do começo de um processo. Então, assim, vocês precisam ver onde é necessário esse C e onde não é, tá? Por exemplo, a letra C. Ao falar da homologação, não precisa desse C aí, gente. Ao falar da homologação da BNCC, não precisaria do ao falar-se, né? Ao falar da homologação da BNCC, cumpre lembrar que trata-se apenas do começo de um longo. Então, esse ao falar-se não precisaria desse C, né? Não precisaria, ok? Se ressalve, está incorreto. Cadê? Chegou-se à homologação da BNCC, não tendo resolvido a questão. Ó, na letra E, não precisa daquele C, gente. Ó, só você ler. Chegou-se à homologação da BNCC, não tendo resolvido a questão divisiva da educação religiosa. Não precisaria desse C. Então, na E, tem um C a mais, não precisa. A D está no lugar errado. A C não precisa desse C aí. Na B também não, porque o verbo, além de estar no futuro, ó, implantar, totalmente sem sentido, né? Implantará-se, né? Será implantado, implanta, né? Implantarão, depende.
Tá? Bom, resumindo, a alternativa correta aí é a letra A. A colocação pronominal está correta na letra A, porque está com tracinho C depois do verbo e o verbo está concordando com o resto da oração, o parágrafo, né, a frase inteira. Então, gente, não adianta só colocar ou tirar. O texto tem que estar coerente, a frase tem que estar coerente. Então, eles pediram assinale a alternativa correta quanto a colocação pronominal de acordo com a norma padrão. Então, vejam, evidencia-se a necessidade de produzir material didático coerente com a BNCC, aliando-se a isso o treinamento dos professores. Está correta, ela vem depois do verbo, está corretinho aí. E é necessário, né? E é necessário, eu leio e eu vejo a necessidade, ok? Vamos ver a questão 9. Vamos ver aí a 9. Espera um pouquinho, tá, gente? Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos continuar aí? Bom, nós fizemos até a questão... Fizemos a questão 6, 8, 9, né? Agora vamos para a questão 9. Observe as passagens. Vamos lá. Incompleta, dê certo, pois, é o pois que é para analisar, falta parte do ensino médio. E mesmo quanto ao fundamental, há pendências no texto recém-homologado, uma vez que, também está em negrito, uma vez que, não se resolveu a questão divisiva da educação religiosa. Isso consta no segundo parágrafo do texto. E a outra parte é: os equívocos de fundo ideológico do primeiro documento foram expurgados a tempo, ainda que num processo de discussão de início desorganizado, que está no sexto parágrafo. Então, é para ser analisado, né, as seguintes conjunções: pois, uma vez que, ainda que, são essas três na ordem, tá? As conjunções em destaque estabelecem entre as orações correta e respectivamente relações de sentido de. Então, qual o significado da conjunção pois, né? Estabelece qual é o sentido do pois, qual é o sentido do uma vez que, qual é o sentido ainda que, certo? De referente à conjunção, ok? Vamos lá. Então, nós vamos por eliminação. Quando eu utilizo o pois, né, por exemplo, incompleta dê certo, pois, né, falta, então tá explicando, ó, incompleta dê certo, ou seja, é certo que está incompleta, pois, então está dizendo que dê certo, incompleta, pois falta parte do ensino médio. Então, está faltando, está explicando, né? Então, o pois significa A, explicação, B, causa, C, conclusão, D, causa ou E, explicação. Então, o pois, gente, está explicando. Incompleta, dê certo, pois falta parte do ensino médio, ou seja, está explicando que ela está, este documento, né, a BNCC, conforme o texto, está incompleta, certamente, né, pois falta a parte do ensino médio. Então, está explicando, né, o motivo pelo qual está incompleta, porque falta a parte do ensino médio. Aí poderia estar até o porquê, mas está o pois, que tem o mesmo sentido de explicação. Se tem o mesmo sentido de explicação, então nós vamos ver aqui, ó, as únicas que têm o sentido de explicação, não é causa, o pois não é uma causa, o pois não é uma conclusão, o pois não é uma causa, e sim uma explicação. Só tem explicação na letra A e letra E. Então, a B, a C e a D já estão excluídas.
Não podem ser essas, porque eles estão pedindo na ordem, corretamente na ordem. Ou é a A ou é a E. Para ter certeza, eu tenho que analisar ainda uma vez que e ainda que, tá? Então, só vou olhar A, só vou olhar E, o resto eu não olho mais. Então, vamos lá. Há pendências no texto recém-homologado, uma vez que não se resolveu a questão. Essa uma vez que se refere a tempo, letra A, ou se refere a causa, letra E. É o tempo ou é a causa? Vejam o sentido. Vou ler novamente. Mesmo quanto ao fundamental, há pendências no texto recém-homologado, uma vez que não se resolveu a questão divisiva da educação religiosa. Uma vez que não se resolveu a questão divisiva da educação religiosa. Então, essa uma vez que é tempo, o tempo que não foi resolvido, ou é a causa, o motivo, né? Então, ó, uma vez que não, tudo isso aconteceu porque uma vez não se resolveu a questão divisiva da educação religiosa. Então, não é tempo, é causa, tá? Foi a causa. Essa questão da educação religiosa foi a causa. Se é a causa, então já está eliminado a letra A. Só vai ter certeza, falta analisar o ainda que. Mas já foi eliminada a letra A do tempo. Então, ou A ou E. Só que como já foi eliminado a A, só resta a E. Então, ainda que é uma concessão. Conceder, né? De concessar, de concessão. Ainda que num processo de discussão de início desorganizado, tá? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Pois é explicação, uma vez que é causa e ainda que é concessão. São tipos de conjunções aí no caso, tá? A alternativa correta é a letra E. Vamos ver a 10. Assinale a alternativa correta segundo a norma padrão de concordância. Quando eles pedem concordância, pode ser concordância nominal, nomes, né? Singular, plural. Pode ser uma concordância verbal, o verbo tem que combinar com o substantivo. Vamos analisar. Então, como que eu analiso? Eu leio a frase e vejo se ela tem sentido, se ela está concordando tudo, ok? Vamos lá. No texto recém-homologado da BNCC, existe pendências relativas ao ensino médio, relativos ao ensino fundamental. Vejam que tem um erro de concordância aí, certo? Ó, no texto recém-homologado da BNCC, existem pendências. Existem pendências. O verbo está faltando a letra M aí. Existem pendências, porque pendências está no plural. Existem pendências. Vejam. Então, o verbo deveria estar concordando com pendências, ok? Então, não é a alternativa correta a letra A. Vamos ver a B se nós encontramos algum erro ou não. A BNCC traz informações referente ao ensino fundamental, mas falta outras do ensino médio. Vamos lá. A BNCC traz informações. Até aí o traz está correto, porque o traz está combinando com a BNCC. Então, a BNCC, quem traz? A BNCC. A BNCC traz o quê? Informações referente ao ensino fundamental. Ou poderia ser informações referentes, né? Mas pode ser referente, porque está se referindo somente ao ensino fundamental aí, não aos dois, né? Então, a BNCC traz informações referente ao ensino médio, até aí está correto. Mas falta outras do ensino médio. Mas faltam outras. Outras está no plural.
Então, o verbo deveria estar no plural. Falta um M aí. Faltam outras do ensino médio. Então, não pode, encontramos um erro, então não pode ser a letra B. Ok? Vamos ver a C. Antes da BNCC recém-homologada, houveram 3 versões apresentadas pelo Ministério da Educação. Vamos lá. O que tem de errado aí? Muita gente falaria que o houveram está correto, porque ele está no plural, né? Mas não é houveram. Lembra que o verbo haver, gente, ele é uma exceção. O verbo haver é uma exceção. Então, aí, não vai para o plural, tá? Ele, tanto singular quanto o plural aí. Então, ele não vai. Ficaria assim, antes da BNCC recém-homologada, houve 3 versões apresentadas pelo Ministério da Educação. Houve, não houveram, tá? Houve. É um verbo à parte, né? O verbo haver é um verbo à parte, por isso que muita gente erra, ok? D. Vamos ver a D. Expurgaram-se equívocos de fundo ideológico do primeiro documento da BNCC proposto em 2015. Então, expurgaram-se está no plural, equívocos está no plural. Então, expurgaram está combinando com equívocos. Ambos estão no plural corretamente, certo? O verbo combinando com o substantivo. Mas vamos ver ainda a letra E. Foi 12 milhões de comentários colhidos em consulta pública, que norteou a revisão da BNCC. Foi 12 milhões de comentários colhidos em consulta pública, que norteou a revisão da BNCC. O que tem de errado aí? Já começa no início, né, o erro. 12 milhões de comentários, então foram no plural. Foram 12 milhões de comentários colhidos em consulta pública. Então, o verbo está no singular. E para combinar, né, com o substantivo aí, comentários e 12 milhões, deveria estar no plural e não está, ok? O norteou a revisão da BNCC, tudo bem. Tudo bem? Porque revisão está no singular. Então, norteou está correto. A alternativa correta aí é a letra D, de dado. Os dois estão no plural, tanto o substantivo quanto o verbo. Então, tem a concordância correta, a letra D. O restante tem erros, tá? Letra C, pegadinha. Letra A, erro de concordância no verbo, existem. Letra B, faltam, erro de concordância. Letra C, pegadinha, houve. E letra E, erro de concordância, foram. Tudo bem? Alternativa correta, letra D de dado. Vamos agora uma charge para responder as questões 11 e 12, tá? 11 e 12, vai até a 15. Vejam essa charge. Uai, não te mataram para ceia? Aí, usei uma estratégia. Comecei a falar do preço do gás, que ia demorar muito para assar, aí eles desistiram. É uma charge, né? A VUNESP, como outras organizadoras de concurso, adoram colocar charge em prova de concurso, né? Muito interessante. Então, o porquinho. Uai, te mataram para... uai, não te mataram para ceia? Né? Aí a galinha, o galo aí. Usei uma estratégia. Comecei a falar do preço do gás, que ia demorar muito para assar, aí eles desistiram. Engraçado, né? Vamos analisar a 11 e a 12 que eles estão pedindo. Vamos lá. 11. Na fala do peru, o sinal de 2 pontos indica. Então, vamos relembrar os sinais de pontuação, gente. Por exemplo, os 2 pontos são utilizados para quando alguém vai falar alguma coisa, né? Ou vamos citar alguma coisa, como subitens.
Então, assim, o travessão, quando alguém está falando, os 2 pontos, alguém vai falar, né? Então, aqui no caso da charge, ó, veja. A galinha fala assim, usei, a galinha é o peru aí, né? Sei lá se é peru, se é galinha, sei lá, mas é de assar. É de assar. Vamos lá. Vejam, usei uma estratégia, 2 pontos. Então, aqui, ele vai falar, ele vai explicar qual foi a estratégia dele, né? Então, esses 2 pontos é quando alguém vai falar. Usei uma estratégia, comecei a falar do preço do gás, tá? Então, falar, responder, né, argumentar. Então, é um peru, né, gente? Tava na dúvida da galinha, galo, é um peru mesmo, tá? É um peru. Na fala do peru, o sinal de 2 pontos indica o quê? A. Resumo do que o animal disse para assar. Não. Resumo do que o animal disse sobre assar. B. É um resumo. B. Introdução da fala dos donos do animal. Então, nem dono tem aí, né? Nem aparece esses personagens donos dos animais aí. B. C. Explicação do sentido da expressão uma estratégia. Então, está explicando o que é estratégia. D. Crítica que o animal faz a seus donos. Tá? É uma crítica que o animal faz a seus donos. Ou E. É uma citação de um comentário alheio, à parte. É um comentário à parte, de outra pessoa. Certo? Qual a alternativa correta aí? É a letra C, gente. É a explicação do sentido da expressão uma estratégia. Então, ó, veja, vamos voltar aí, ó. Usei uma estratégia. Aí o peru vai explicar que estratégia que ele usou. Ó, usei uma estratégia, 2 pontos. Comecei a falar do preço do gás, que ia demorar muito para assar, aí eles desistiram. Os personagens, os donos, nem aparecem aí na história, né? É uma conversa entre o porco e o peru. Então, não pode ser o resumo do que o animal disse sobre assar, não é isso. Introdução da fala dos donos do animal, eles não estão fazendo parte do diálogo aí. Explicação do sentido da expressão uma estratégia, né? D. A crítica que o animal faz a seus donos. Ou E. Citação de um comentário alheio. Muita gente ficaria entre a C e a D, né? A crítica que o animal faz aos seus donos. Mas, na verdade, apesar dele pensar mal dos seus donos, ele não está criticando os seus donos. Ele não está criticando. Ele está explicando uma estratégia para dar um olé aí nos donos, né? Então, ele está explicação do sentido da expressão uma estratégia. Ok? Então, veja. Ele está explicando qual foi a estratégia dele. Comecei a falar ele começou a falar. Comecei a falar do preço do gás, que ia demorar muito para assar, aí eles desistiram. Tá? Então, a alternativa correta aí é letra C. Vamos à questão 12. Considerando a fala do peru, é correto afirmar que o termo aí pode ser substituído sem prejuízo de sentido por. Então, por qual expressão eu substituo o aí? Tá? Se ficarem na dúvida, vocês vão lá no texto e vão substituindo por todas essas palavras. Ó, veja. O aí, cadê? Aí, eles desistiram, tá? Esse aí. Vai ficar, tampouco eles desistiram? B. A. Tampouco eles desistiram? B. Antes eles desistiram? C. Porventura eles desistiram? D. Então eles desistiram? Ou E. Inclusive eles desistiram? Qual é a expressão correta pro aí? Né? É a letra D, gente. Então. O certo seria ele falar então, mas ele usou a forma popular. Aí, né, contando o caso. Tá? Então é o então. Olha só como que vai ficar.
É a letra D, então. Usei uma estratégia. Comecei a falar do preço do gás, que ia demorar muito para assar, então eles desistiram. É a forma correta aí. Tá? 12D. Vamos ler o próximo texto e último, tá? Para fazer as questões de 13 a 15 para finalizar. Leia o texto para responder as questões de números 13 a 15. Quando penso sobre o futuro da educação, chego, conclusão, o modelo atual está em compasso em relação àquilo que a ciência já sabe sobre como a mente humana funciona, especialmente quanto aos processos de aprendizagem e às tecnologias disponíveis no mercado. Estas nem de longe são aproveitadas na educação formal. A tecnologia vem sendo utilizada cada dia mais e a maioria dos estudantes tem algum acesso, ela. Por que então não, na área da educação? A educação se tornará presente em todos os lugares. Discussões em ambientes virtuais serão incorporadas às aulas presenciais. As tecnologias são de grande auxílio do professor, uma vez que os alunos têm uma relação boa com os aparatos tecnológicos atuais. Assim, devido ao convívio, aumentarão a influência e conhecimento. Veja, está falando sobre a educação, sobre tecnologia, tal. Vejam que vocês têm 1, 2, 3, 4 espaços em branco, porque está faltando alguma coisa, né, no texto. Alguma palavra, algum artigo, um artigo craseado aí, né, a crase. Enfim, está faltando alguma concordância aí, é o que nós vamos saber agora, o que eles vão pedir. Vamos lá. 13. Veja o que eles estão pedindo. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente. Vejam, são 4 lacunas em branco para serem preenchidas. Vamos por partes, senão vocês não conseguem. A primeira parte, cada quadradinho é uma coisa a ser preenchida, tá? Cada quadradinho. Então, vamos por parte. Cadê? 3. Aqui, o primeiro parágrafo, tá? Chego à conclusão, tá? Chego à conclusão. É um A do artigo normal ou é um A craseado? Aqui é isso que é para ser interpretado. Se é o A normal, A do artigo, ou se é o A craseado. É isso que vocês vão ter que analisar. Quando penso sobre o futuro da educação, chego à conclusão. Tá? Quando esse A aqui é um A craseado. Quando chego a algum lugar ou a alguma situação. Além disso, além dessa análise, a palavra conclusão é feminina. Então, aqui é o acraseado, ok? O acraseado. Então, o que vocês vão fazer? Eu tenho certeza que aqui é o acraseado. Vou pela eliminação. Vamos lá. 13, eliminação. Então, a letra A tem o acraseado, então continua. A letra B não tem, tá fora a letra B. Vocês risquem, né? B tá eliminado. C tem crase, continua. D não tem, sai. E tem, fica. Então, está eliminado a B, está eliminado a D. Só ficou a C e a E. As 3 têm crase, certo? Esta é a primeira análise. Se eu fizer tudo de uma vez, confunde a cabeça de vocês, tá? Vamos à segunda análise. A segunda análise, aquele espaço em branco, é para analisar se eu coloco de que ou só o que, tá? Porém, eu só posso olhar agora a C e a E. A A tá de que, a C tá de que, a C tá de que, e a E só tá o que? Vamos olhar lá qual que combina mais. Vamos lá. Volta lá.
Aqui. Ó. Quando penso sobre o futuro da educação, chego à conclusão que o mundo atual, de que o mundo atual. Ou é o que ou é o de. Qual que combina mais? Chego à conclusão de que o mundo atual, né? O de que aqui. De que o mundo atual. Opa. Cadê? Aqui. De que. Então a A permanece. A B já estava eliminada, a C permanece, a D já estava eliminada e a E está eliminada. Só vai ficar aí a A, né? E a C, a E já está eliminada. Vamos à terceira lacuna em branco. A mesma coisa da primeira vai ser a terceira. Se é o A craseado ou se é o A artigo normal, tá? Vamos lá. Ó, a letra A tá o A craseado e a letra C tá o A normal. Vamos ver se é o craseado ou se é o normal? Vamos lá. Terceira lacuna em branco está aqui, ó. A ela tem crase ou não tem crase? Vamos lá. Vamos lá. Não tem crase, é o anormal aqui. Por que que não... Ah, desculpa, gente. Por que que não tem crase? É o anormal, sim, é o anormal. Mas por que que não tem crase? Não é pelo fato de ela ser feminina ou não feminina, não é isso. O ela é um pronome pessoal do caso reto, tá? É pronome, não importa o caso reto ou outro caso, é pronome pessoal. Então, não vai crase antes de pronomes pessoais. Lembra na explicação da crase? Não vai crase antes de pronomes pessoais. A ela, a ele, a nós, a vós, não vai crase. Única crase é quando é pronomes demonstrativos e mesmo assim, no aquele, aquela, aquilo, dependendo da situação ainda, tá? Então, a ela não vai crase. Se não vai crase, vamos voltar lá. Opa. Se não vai crase, voltei muito agora. Aqui. Se não vai crase, a gente estava entre A e entre C. A A já está eliminada, porque aqui está com crase e o correto a ela é sem crase. Então, aqui. Agora, para ter certeza da última lacuna, só sobrou essa. Então, a usar. Vamos ver se combina. A usar. Vamos lá. A tecnologia vem sendo utilizada cada dia a mais e a maioria dos estudantes tem algum acesso a ela. Por que então não a usar na área da educação? A usar, né? Poderia ser usá-la, né? Poderia até. Aqui tá a usar, poderia ser usá-la, porém não tem mais. Poderia ser usá-la ou a usar, né? Então está correta a letra C, tá? A alternativa correta a letra C. Vamos ver a 14. No texto, o autor defende. Aí agora é interpretação de texto, tá, gente? Vamos lá. O que o autor defende no texto? A. Que a tecnologia pode potencializar o processo de aprendizagem. B. Que o modelo atual de ensino acompanha os avanços tecnológicos. C. Que a escola moderna está muito dependente das novas tecnologias. D. Que os alunos repudiam práticas que envolvem tecnologias na escola. Ou E. Que a tecnologia atual está obsoleta para o sistema de ensino. Né? O que fala lá, gente? É a letra A, que a tecnologia pode potencializar o processo de aprendizagem. Ou seja, a tecnologia veio para ajudar, para complementar, para potencializar o processo. É isso que o texto está falando, vejam. Quando penso sobre o futuro da educação, chego à conclusão de que o modelo atual está em descompasso em relação àquilo que a ciência já sabe sobre... sobre como a mente humana funciona, especialmente quanto aos processos de aprendizagem e as tecnologias disponíveis no mercado. Estas nem de longe são aproveitadas na educação formal.
A tecnologia vem sendo utilizada cada dia mais e a maioria dos estudantes tem algum acesso a ela. Por que então não a usar na área da educação? A educação se tornará presente em todos os lugares. Discussões em ambientes virtuais serão incorporadas às aulas presenciais. As tecnologias são de grande auxílio ao professor, uma vez que os alunos têm uma relação boa com os aparatos tecnológicos atuais. Assim, devido ao convívio, aumentarão a influência e conhecimento. Então, especialmente quanto aos processos de aprendizagem, né? Então, é algo bom a tecnologia, é isso que está falando, tá? Letra alternativa correta aí, letra A. Vamos lá. A última questão desta prova de sertãozinho português. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego dos verbos em destaque. Então, o que é para ser analisado? Os verbos. Então, na letra A é para analisar o verbo viesse e serão. Na letra B é o vim e serem. Na letra C é o vir e o são. Na letra D é o vem e o forem. E na letra E é o vier e forem. O que eu tenho que analisar? Se o verbo marcado em negrito aí, né, que está grifadinho aí, se ele está concordando com a frase. Concordando com o sujeito, se está tendo uma concordância verbal aí perante a frase toda. Vamos analisar? Se a tecnologia viesse a ser utilizada cada vez mais e se as discussões virtuais serão incorporadas? Seriam, né? Incorporadas. Vejam, tem que concordar os dois verbos aí na situação, ó. Se a tecnologia viesse a ser utilizada cada vez mais, viesse ok. E se as discussões virtuais serão incorporadas, fossem, né, incorporadas no caso. Seriam, fossem incorporadas às aulas. De qualquer jeito, esse serão no futuro está errado, tá? Então, a letra A está eliminada. Vamos ver a letra B? Se a tecnologia vinha a ser, a gente fala desse jeito, gente. Nós falamos assim, se a tecnologia vinha a ser, não, se a tecnologia viesse a ser, né? Vier também, ou viesse a ser, utilizada cada vez mais, se as discussões virtuais fossem incorporadas, então, não está concordando também. Se a tecnologia vir a ser utilizada cada vez mais e as discussões virtuais são incorporadas, não está combinando também. Letra D, se a tecnologia vem a ser, né, cada vez mais também não está concordando. Virtuais forem incorporados, o forem tudo bem, o vem não está concordando. Vamos ver a E. Se a tecnologia vier a ser utilizada cada vez mais e se as discussões virtuais forem incorporadas, e agora sim, as aulas presenciais, a educação se tornará presente em todos os lugares. A alternativa correta, sem erros, é a letra E, gente. Então, às vezes, eu não preciso saber de todas as conjugações corretas do verbo. A concordância é se a frase está no presente, se a frase está no passado, se a frase está no futuro, e tem que concordar o verbo com o substantivo que está aí, né? Então, tem verbos que não cabe, não tem como. Ou está no tempo errado, não está com a concordância certa, enfim, tá? A única alternativa correta em que os dois, não adianta um estar certo e o outro errado. Tem que estar os dois corretos na frase para a alternativa ser a correta. Então, a alternativa correta aí é a letra E. Se a tecnologia vier a ser utilizada cada vez mais e as discussões virtuais forem incorporadas às aulas presenciais, a educação se tornará presente em todos os lugares. Ok? Pessoal, e acaba aí mais um treino de português, cuja prova foi de Sertãozinho VUNESP, tá? Então, nós treinamos aí mais 15 questões de português. Gente, a dica, vão por eliminação, não tentem ler tudo de uma vez, façam parte por parte, analisem, principalmente treinem interpretação de texto, tá? Interpretação de texto em primeiro lugar. Tudo bem?
Então, até a próxima aula aí, gente. Bom treino aí pra vocês. Um abraço.